Saudação revolucionária morador, Salada Maneco na voz outra vez com vocês, diretamente da trincheira, também conhecido como Caverna TV, o lugar onde independente tem vez e voz e onde habita o real espírito da cultura hip hop. Isso aí, rapaziada, vamos aí para mais um react na caverna. E antes da gente dar seguimento ao nosso react, nosso react hoje está polêmico, tá ligado? Vamos trazer um infiltrado aí, Rômulo Maia do Duplo Expresso, que tá sumido há porrada de tempo com o dossiê Leonardo Atucho do Brasil 247, tá ligado, mano? Tem muita coisa por trás aí desse projeto aí, Brasil 247. Esse Leonardo Atucho aí já fez livros aí detonando o PT. Então é o seguinte, fica com a gente aí, que o bagulho vai pegar fogo. Um vídeo de 4 anos atrás, 2020. Mas antes, aquele speak, né? Confere a inscrição, estamos tentando atingir 2.000 inscritos. Então a gente conta com o seu fortalecimento, sua adesão, divulga nosso conteúdo, espalha para geral aí, certo? Faz todo mundo aí da sua rede de contatos, de convívio, se inscrever no canal para a gente atingir essa meta logo, mano, e partir já para a meta do 3.000 e assim sucessivamente, certo? Chega na voadora do like, não esquece de deixar o comentário aqui sobre o que você achou do vídeo, sua opinião, sua sugestão, sua crítica. Pode criticar, não tem problema não, mete bronca aí na crítica, sendo educada e respeitosa, tá tudo certo, sem problema, entendeu? Faz parte do processo, ou como diria o Cazuza, faz parte do show. Então, mano, é o seguinte, dito isso, tem que lembrar também, é importantíssimo, não somos monetizados pelo YouTube, não temos nenhum tipo de apoio ou aporte financeiro. A única forma que tem de manter nosso conteúdo no ar, de ajudar, de fortalecer, de apoiar o projeto e o canal Caverna TV é pela nossa chave Pix, que é essa que se encontra na tela, que é o nosso e-mail, cavernahiphopbrasil@gmail.com. Vai ficar aí na tela aí, chega com o valor que você puder e se você quiser, certo? E dito isso, vamos aí para o nosso react aí, vamos ver aí o que o Rômulo Maia tem a dizer sobre o Leonardo Atucho, dossiê Leonardo Atucho de 4 anos atrás. Diferentemente da gente, diferentemente dos jornalistas argentinos, não perguntaria sobre lista VIP do Banestado, não perguntaria sobre Dario Messi, que é o Leonardo Atucho, editor do Brasil 171, e que o falecido Paulo Henrique Amorim, a quem a gente presta nossas reverências, dizia ser, no passado e ainda hoje, um mero operador, um laranja, do financista bandido Daniel Dantas, que tem o seu esquema dentro do PT, muito bem relatado em reportagens da Carta Capital ao longo dos governos Lula e Dilma. Mas, infelizmente, agora ninguém mais fala de... Esse é o canal Duplo Expresso, tá, galera? Não existe mais. Eu acompanhei durante bastante tempo, com muita atenção, esse canal aí. Vou contar uma particularidade para vocês. Eu, inclusive, participava do grupo que tinha lá no Telegram, do Duplo Expresso. E aí, um dia a gente entrou em rota de colisão lá. Eu questionei ele, eu falei, meu amigo, você fica aí, ele mora na Suíça, pelo menos morava naquela época, hoje eu não sei. E eu falei, meu amigo, você, muito fácil você ficar aí roncando aí e tal, papapá, da Suíça, do conforto da Suíça aí onde você mora. Quero ver vir para cá, da base aqui, ó, do dia a dia, o cotidiano, nossa luta aqui, parceiro. Né? Tem que vir por fronte, tem que vir por pé do canhão. Aí eu sei que a gente começou, aí ele não aceita. Falei, então playboy mimado, Rom. Então playboy mimado, rapaz. Tu não sabe o que a gente passa aqui na base da pirâmide, não. O que o trabalhador e a trabalhadora brasileira passam no cotidiano aí, nas periferias das cidades brasileiras. Tu sempre foi um cara privilegiado. Enfim. E aí, não gostou, me baniu do bagulho, me expulsou do grupo, enfim. E outra, ainda comprei o barulho de uma menina lá, que ele quis esculachar a menina lá, a Zara, e, e também não gostei do bagulho, comprei o barulho dela também, então juntou uma coisa com a outra, aí baniu. E demorou muito tempo, parou de fazer o canal, não sei cargas d'água por quê, mas ele trazia bastante informação relevante, isso eu tenho que reconhecer.
Daniel Dantas, né, e do seu esquema fortíssimo dentro do PT. Esquema esse que gerou, lá em 2011, o Brasil 171. Né, e com esse pecado de origem, minha amiga, não pode sair nada bom daquilo lá. Pode sair no máximo limitante hangout, não, no mínimo limitante hangout, e no máximo trabalho para o imperialismo, para o interesse da finança bandida, associado não aos interesses nacionais, mas aos interesses do imperialismo. Então, meu amigo, minha amiga, eu fiz essa postagem aqui, na véspera, nas minhas redes sociais, inclusive no Telegram. Eu recomendo mais uma vez que, se você ainda não faz parte dele, você vá na sequência, o primeiro link na descrição do programa. É um dossiê completo, daquele matador, inapelável, reunido pela rede maravilhosa dos milhares de olhos que compõem a rede do Expresso. Está lá publicado em 12 de agosto em todas as minhas redes sociais e, em primeiro lugar, no Telegram. Dossiê Leonardo Atush, atenção, apenas volume 1. Suposto laranja de Daniel Dantas, ele também, um refém da juristocracia, vira casaca, 180 graus. Essa é a narrativa aparente. Será mesmo? Eu duvido que você acredite nisso depois de ler esse relato e os links e prints que ilustram o que vai aqui, que foi reunido, não por mim, eu estava aqui doente, recuperando, mas você vê como são as coisas, como essa sincronicidade cósmica maravilhosa. A rede, inclusive pessoas, sem combinar entre si, começaram a levantar a capivara do sujeito disponível na rede mundial de computadores. Chegaram a batom na cueca, de que o sujeito é sim um operador do esquema e que é um infiltrado nas nossas fileiras. A não ser que ele venha a público explicar essa conversão digna de Estrada para Damasco, para falar, para falar do Levante de Elias-Jabu, a região ali entre o Líbano e a Síria, a não ser que ele explique como que ele encontrou Jesus, ficou cegado e depois se converteu 180 graus, a gente quer entender como que o sujeito que até outro dia fazia coisas opostas ao PT, opostas ao ex-presidente Lula, num nível de Augusto Nunes, de repente quer se vender como o mais petista dos petistas. Se ele não explicar o que motivou essa conversão, a gente é levado a crer que ela não é verdadeira, que apenas a operação que dele faz, Daniel Dantas, orientou que ele passasse a se vender como o mais petista entre os petistas. Né? Então é muito constrangedor, eu realmente desafio aquele publicamente, aproveitando as milhares de pessoas que nos assistem de ponta a ponta, a explicar o que motivou essa conversão, aí para falar mais uma vez, referência bíblica, da água para o vinho, entre o Atush de 2010, até 2010, 2009, 2010, do Atush de 2011, quando abre 247. É né? Uma coisa fantástica. Né? Veja isso aqui, ó. Prints e links. Né? Porque aqui, mais uma vez, meu amigo, minha amiga, aqui a gente, quando sai a campo, a gente sai para matar, inapelado. Então, tudo já salvo no Web Archive, prints diversos salvos, não apenas por mim, mas por toda a rede do Expresso. Não há mais como voltar atrás. Os recibos já foram gerados. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu acho que vale a pena. Né? Então, olha só. Vamos aqui, vou fechar aqui para a gente concluir, mostrando, em caso, concretamente, o que significa, praticamente, como sabotagem a nossa luta, alguém que está pego também, ele, pelo saco, pela juristocracia e, em cima do organograma, pelo imperialismo. Prints e links disponíveis lá no Telegram. Número 1. Matéria do jornal O Globo sobre... Você não vai acreditar se você não conheceu o Leonardo Atush dessa outra encarnação. Sobre o lançamento do livro do mesmo Leonardo Atush, livro de 2006, atacando o PT, trazendo relato em primeira mão, antes mesmo da Polícia Federal e da CPI, de ex-secretário do operador do mensalão Marcos Valério, durante essa crise, que quase levou ao impeachment do ex-presidente Lula. Detalhe, a apresentação do livro do Atush é feita por um então deputado do PSDB, um dos mais virulentos verdugos do PT naquela CPMI, o Gustavo Frutti. Aí você vai lá, aqui, ó, meia depois aqui, que é imperdível você ver esse release do livro, não é à toa que o Globo deu amplo destaque a esse livro de Leonardo Atush. Aí aqui você vê, ó, será que é o mesmo Atush? Vamos ver a fotinho aqui. Olha ele aqui, cadê o Atush? Ó, é ele, mais novo, né, tinha cabelo ainda, mas é ele, é o mesmo Atush, né, escreveu o primeiro livro sobre a questão do mensalão. Aí na Tá vendo aí? Tá vendo aí? Mano, isso aí é incontestável, parceiro. É inegável, tá ligado? Isso aí é inegável. Leonardo Atush, lá na matéria do Globo, com o livrinho na mão, que ele, né, detonava lá o PT, mensalão, fudia todo mundo. Mano, que ele não é um cara confiável, ele não é. Isso aí é ponto pacífico, mano. Ou seja, um cara que não tem fidelidade ideológica, mano, um cara sem caráter, mano. Um cara que não dá pra confiar, parceiro. Essa galera que, porra, Jojo Todinho, que de repente, de um dia pra noite, resolveu virar extremista de direita. Porra, essas pessoas ou têm um sério problema cognitivo, psicológico, psiquiátrico, tá ligado? Ou é simplesmente mau caráter mesmo, tá ligado? O Leonardo Atush tá dentro desse contexto aí, parceiro. Na época, ele ficou nervosão aí, o Rômulo Maia mexeu com ele legal. Na época, porra, ele pensou que essas paradas não viriam à tona. sequência,
Olha aqui a capa do livro, né? Certamente ele não, não sei se ele tirou de circulação, mas já falei, Deus perdoa, a internet jamais. Tá aí disponível para todo mundo. Ó, Leonardo Atushi publica A CPI que abalou o Brasil, os bastidores da imprensa e os segredos do PT. A apresentação de um dos maiores verdugos do PT, Gustavo Freud. Aí aqui atrás, né, alguns recortes para você ver qual era a orientação. Olha que aqui aspas para Atushi de 2006. Oficialmente, a campanha do PT em 2002 arrecadou 33 milhões. Outros 200 milhões foram obtidos por fora. Um único banco doou, utilizando seu Caixa 2, 30 milhões. No fim de 2004, Marcos Valério procurou um aliado no PT e disse: Roberto Jefferson é mal resolvido com a mulher. Gente assim sempre dá problema. O PT devia 17 milhões ao PTB. Collor teria mandado o emissário procurar Delúbio Soares, queria um pacto com o PT para repatriar dólares mantidos no exterior. Delúbio negou e Collor passou a compará-lo a PC Farias. Aí conclui aqui, está no verso do livro. Em setembro de 2004, eu, Leonardo Atushi, havia feito uma capa com Delúbio Soares. Atenção a essa parte, porque o Protógenes Queiroz, ex-delegado da Polícia Federal, descobriu a verdade sobre isso aqui. Qual que é a narrativa fake vendida por Leonardo Atushi no livro de 2006? Em setembro de 2004, eu havia feito uma capa com Delúbio Soares, foi procurado por uma mulher misteriosa. Aí, aspas, ele não é nada disso, do que você escreveu, disse ela. Do outro lado da linha estava Fernanda Carina, a secretária Opa! Ai, não manda essas porcarias, não, gente. É brincadeira. Eu odeio inbox do Facebook. Se eu pudesse apagar essa porcaria. Mas, enfim. A secretária de Marcos Valério. Será mesmo? Será que foi assim que o Atushi... Puta que pariu, cara. Eu odeio essa merda de inbox do Facebook. Se pudesse matar uma... Bom, vamos à verdade aqui, ó. Qual é o segundo documento que a gente anexa de forma inapelável? Relatório do delegado de Polícia Federal, Protógenes Queiroz, que por essas e por outras é um asilado aqui na Suíça, perseguido aqui no Brasil, indicando que essa mulher misteriosa, a ex-secretária do Marcos Valério... Esse Protógenes Queiroz, delegado da PF, tem uma entrevista com ele aí, cara. Porra, que ele joga a merda toda no ventilador, mano. Esse cara aí é ameaçado aí de morte aí, porque ele jogou a merda toda no ventilador. Cara, o Brasil não é para amadores, parceiro. O Brasil não é para amadores. Teria feito tais denúncias, entre aspas, e procurado Atushi, a mando de quem? Do patrono dele, Daniel Dantas, que se encontrava, então, em guerra com os fundos de pensão estatais, cuja direção era nomeada pelo governo Lula e sindicatos amigos, né? E a pessoa responsável era o ex-ministro Luiz Gusquet. Ou seja, tratava-se de uma aparente operação de chantagem, bem ao estilo desse financista bandido, Daniel Dantas. E aqui você vai encontrar um link para a integralidade desse relatório, inclusive com partes já selecionadas pela rede maravilhosa do Duplo Expresso, com as menções ao Leonardo Atushi. Aqui, ó. Falando que ele, inclusive, né, pelas apurações que eles fizeram, a investigação, foi não foi assim, não. A sujeita não ligou espontaneamente para a Atushi. Foi o Daniel Dantas, que era parte do esquema, que mandou ela procurar, já entregou o dossiê completo, e ele publicou como operador que é, até hoje, do Daniel Dantas, né? Mas tem uma coisa engraçada, a gente foi olhar isso, e o pessoal achou uma coisa interessante aqui, ó, consubstanciada nessa notinha de rodapé. Mangabeira Unger. Meu amigo, minha amiga, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, apresentando o programa, porque o Mangabeira Unger deu uma suposta consultoria em direito internacional. Direito internacional eu estudei minha vida inteira, posso não ser professor de Harvard. Então vamos dizer que eu fosse receber um 10, já estaria muito bom. Mas por suposta consultoria para Daniel Dantas em direito internacional, o que Daniel Dantas queria saber de direito internacional, que valeria, atenção, 2 milhões de dólares. Está no relato, no relatório da Polícia Federal. Não é por essa, é por essa e por outras que o Protógenes Queiroz não pode voltar ao Brasil, porque a sua vida estaria em risco, como, aliás, estaria a minha também. Então, olha só, coloquei aqui no post. Ó. Ainda nesse relatório de inteligência da Polícia Federal, assinado por Protógenes Queiroz, há uma anotação interessante de que Roberto Mangabeira Unger, àquela altura ministro do governo Lula, e hoje ligado a quem, gente? Prefaciando quem? Livro de quem? Ciro Gomes, teria levado 2 milhões de dólares do mesmo financista bandido, Daniel Dantas. Também a título de suposta consultoria. Olha, meu amigo, minha amiga, nunca ouvi falar em consultoria de 2 milhões de dólares. Acho que nem o Harry Kissinger, para falar de outro bandido, nem o Harry Kissinger leva 2 milhões por suposta consultoria. É muito esquisito explicar essa história aí. Vai seguindo. Interessante também a observação sobre o local, e isso está no relatório do Protógenes, né? Atenção, agora com um olhar retroativo de 2020 para esse relatório que, salvo engano, é de 2006, 2005, alguma coisa assim. Interessante também a observação nesse relatório sobre o local em que Mangabeira Unger, sobre quem paira a suspeita de ser um recrutador da inteligência americana, sobre o local onde ele dava expediente. Né? E dar expediente na gíria tem um segundo significado. Sabe onde que era, meu amigo, minha amiga? No comando do Exército. No comando do Exército brasileiro. Aí tá aqui o print, olha, aqui no final, aqui embaixo, esse rodapé falando, né, o inusitado
da Expediente no comando do Exército, e o relato também de que ele levou $2 milhões a título de suposta consultoria em direito internacional para Daniel Dantas. Que causa será essa aqui? Mexendo direito internacional, que valia uma consultoria única de $2 milhões. Incrível isso aí, né? Então vamos lá para o próximo recibo, o próximo print, o próximo link. Depois de ter virado a casaca, né, supostamente, pedido de busca e apreensão, e você entende por que o sujeito está pendurado, busca e apreensão e de prisão temporária de Leonardo Atush pelo Ministério Público Federal, já no âmbito da Lava Jato, por supostamente ter esquentado dinheiro frio de Caixa 2 com, de novo, minha gente, contratos de consultoria fantasma, fake. Aí me pergunta, é uma praga isso? Gente, será que só eu que não estou nesse negócio de dar consultoria fake? Meu Deus do céu. Aí aqui, o que a gente coloca? Recibos das respectivas transferências anexadas nesse expediente do Ministério Público. Atenção, atenção. Você fala, é mentira, né? A Lava Jato mente. Não. As transferências sequer foram contestadas pelo beneficiário, Leonardo Atush. Ele falou, não, teve transferência, mas eu prestei a consultoria sim para o Milton Pascovitch. E no processo eu vou poder provar isso. Seria interessante que ele, além de dizer o que motivou a sua guinada ideológica 180 graus, também mostrasse, né, concretamente em que consistiu essa consultoria pela qual ele recebeu e assume que recebeu R$100 mil de um lobista, o Milton Pascovitch, pego no Lava Jato. O que é certo é que se a Lava Jato quisesse, o sujeito estaria preso. Se ele não está, e aquela história do juiz administrativo, uma questão de conveniência e oportunidade. Quando ele entregar que é do interesse da Lava Jato, do golpe, do imperialismo, vai continuar aí, solto, fazendo entrevista chapa branca. Não é? Aí aqui tem a integralidade nesse link do pedido do Ministério Federal de busca e apreensão e prisão temporária. Veja você, o Sérgio Moro foi mamãe com ele. O Dallagnol, o Paludo pediram prisão temporária, o Sérgio Moro falou, não, eu vou só chamar ele para conversar. Vai ser só uma condução coercitiva. O que será que eles conversaram? Né? O sujeito se entendeu que o Sérgio Moro não houve prisão temporária, diferentemente das outras pessoas que estão arroladas nesse ofício do Ministério Público. No caso dele, uma conversa bastou. Pessoal, estou parando um pouco, né? Eu vou parar pouco esse vídeo, vou comentar muito pouco, porque é importante a gente ficar atento aí à narrativa que o Rômulo está trazendo aí sobre esse dossiê aí do infiltrado Leonardo Atush, que está até hoje, livre, leve e solto, né? Inclusive se meteu aí porra, agora com essa história aí dessa denúncia maluca aí do Intercept sobre assédio do Mascaro, Leonardo Atush está comprando o barulho do Mascaro e aí ele se envolveu lá numa polêmica com o Johnny Manuel no Twitter, e ele passou dos limites, mano. Chamou o Johnny Manuel de estuprador, parceiro. Caralho. Tá maluco. Esse é o Leonardo Atush. Precisa de prisão temporária não. E no caso dele, Sérgio Moro foi uma mãe. Ele poderia esclarecer a gente. Né? Porque, aí aqui, atenção, a gente selecionou também as partes para fazer, porque é longo o expediente. Aqui está o número da peça, né, usar o seu processo. Aí aqui está a parte, olha, o item 3.4, falando da editora 247. Aí aqui falando, né, a fala do Milton Pascovitch, falando que o então tesoureiro do PT, João Vacari Neto, teria falado que era para passar uma grana para a Atush, no caso, R$120 mil, e que era para dizer que tinha consultoria, né, uma consultoria fake, e que esse valor efetivamente foi transferido. O Milton Pascovitch colocou os recibos, e o Daniel Atush falou, não, eu recebi sim, mas teve consultoria. E nessa conversa, aí, rapidíssima, com o Sérgio Moro, ele deve ter convencido, né, porque o Sérgio Moro, de fato, a sua prisão não mais pedir. Né? Então, isso aqui está nessa peça, e interessante, né? Com algumas pessoas, a Lava Jato é terrível, outra punitivista, com outras, como Dario Nesser, e como Leonardo Atush, o Sérgio Moro se revela uma mãe. Né? Continuando aqui o relato. Ó. Ou seja, meu amigo e minha amiga, Atush, assim como o restante dos operadores do golpe no Brasil, está também ele pendurado em dossiês. Se a persecução penal não foi adiante até aqui contra ele, diferentemente dos demais alvos daquele mesmo pedido, incluindo José Dirceu e o seu irmão, ambos presos, a certa altura, com base nos mesmos elementos, se diferentemente deles o Leonardo Atush não foi preso, é porque assim convinha a Lava Jato. E de forma mais abrangente, assim convinha ao golpe do imperialismo e da finança transnacional contra o Brasil. Por que será, minha gente? Por que será? Repito a pergunta. Esse tal Leonardo Atush, aqui, seria a mesma pessoa que estava com o ex-presidente Lula na última terça-feira de manhã? Ah, era digital. A Web 3.0, meu amigo e minha amiga, não perdoa. Pro bem e pro mal, não tem verticalidade. PS. Mais sobre Atush, mais sobre as alegadas chantagens de Daniel Dantas, perdão. Ah, é que é quase a mesma coisa, né? Enfim. Um operava chantagem, né? A corda é a caçamba. Mais sobre as alegadas chantagens de Daniel Dantas, o patrono do Leonardo Atush, segundo Paulo Henrique Amorim até hoje, em matéria de 2006 de Sérgio Lírio, na Carta Capital,
que termina com a seguinte pergunta. Aqui está a matéria, salva para todo sempre. Mas a matéria conclui com a seguinte pergunta. Quem no PT tem medo de Daniel Dantas? E por quê? Quem no PT foi pego pelo saco? Estrelando Márcio Tomás Bastos, Tarso Genro e José Eduardo Cardoso. Sim, meu amigo, minha amiga, não é coincidência não, isso mesmo. A trinca da a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Ativos, lavagem de dinheiro, aquela cavalo de Troia para o imperialismo capturar a juristocracia brasileira. Também a quinta essência do chamado PT jurídico. Figura com destaque nessa matéria de Sérgio Lírio, né? Não sei por que a Carta Capital parou de falar essas coisas, né? Enfim, Sérgio Lírio, por onde anda. Se ele topar, eu faço uma live com ele só sobre isso. O convite está feito aqui no ar ao vivo. TPS, 2008. Deplantação de Daniel Dantas pela caneta do seu laranja, Leonardo Atush, ameaçando Lulinha, o Fábio Luiz, filho do Lula, no caso Oi Game Corp, aquela história da empresa que foi comprada. A pressão surtiu efeito? Paulo Henrique Amorim sempre disse, que trata-se disso, ele vai criticar os termos que tenham sido oferecidos ao Daniel Dantas para se calar diante da fusão Brasil Telecom Oi. Seja causa e efeito, seja apenas por relação, o fato é que, no final, o Daniel Dantas saiu muito bem, obrigado, da fusão Brasil Telecom Oi. Não se sabe se como resultado de chantagem como feita ali por Daniel Dantas usando a caneta de Leonardo Atush. O que é certo é que Paulo Henrique Amorim, que muita falta faz, sempre disse que a fusão Brasil Telecom Oi, que ele chamava sempre de patanha, teria sido, aspas para ele, a página mais escura do governo Lula. E arrematado. Dantas levou ali um cala-boca de $1 bilhão. De dólares, não foi de reais, que nem o Dário Messer, não. Seguindo. O banqueiro bandido, Daniel Dantas, conseguiu o que queria, operando alavancas. Para o que usou, entre outros meios, Leonardo Atush. Tina, sai, desce. Pronto, já saiu minha cachorra aqui que atrapalha a transmissão. Aí que a gente coloca o print lá, tá salvo para tudo sempre, não tem jeito não. Até que o print, no caso, acho que foi em link que coloquei lá no Twitter, de uma das pessoas que ajudou a gente a levantar, Zuzu Palomone, lá nas redes sociais, o print e o link para a matéria em que Daniel Dantas tentava chantagear Lula, chantageando o seu filho, usando a história da Game Corp. Tá aqui, ó, a fotinho dele, na coluna dele na revista Isto É, ou como alguns chamam, Quanto É, intitulada E Lula Disse Oi. É que ele vai falar do Lulinha, da Game Corp, etc e tal. Como resultado disso, ou não, o certo é que Daniel Dantas, depois disso, conseguiu o que queria. $1 bilhãozinho, né? Aí, seguindo aqui no texto, ó, sem esquecer do relatório da Operação Chacal, da Polícia Federal, do ano de 2004, que detalhou como Leonardo Atush operava para o financista bandido Daniel Dantas, alegadamente plantando narrativas encomendadas que auxiliavam, atenção, está escrito no relatório, auxiliavam o cometimento de crimes financeiros em colusão com o próprio Daniel Dantas e com a agência privada de espionagem internacional Kroll, intimamente associadas ao atlanticismo, ao Deep State dos Estados Unidos e ao Mossad. A Kroll, todo mundo que se aposenta no Mossad, a Kroll contrata. Aí segue aqui o texto. O vazamento do relatório da Operação Kroll, que ficou, da Operação Kroll, não, perdão, da Operação Chacal, que ficou em segredo de justiça, o vazamento é cortesia do saudoso Paulo Henrique Amorim, sempre ele, né, que falta faz. Aí tá aqui, depois você leia aqui, falando que o Leonardo Atush era indispensável para o cometimento de crimes financeiros e outros crimes, inclusive chantagem, extorsão, operados nesse relatório pelo Daniel Dantas e pela Kroll. Aí tá aqui lá, né, o pessoal não quer falar disso, mas é o relatório da Polícia Federal vazado pelo saudoso Paulo Henrique Amorim. Mas acho que é tudo, vai ficar ainda mais caricato, né, olha só. Seguindo aqui, ó. Chegamos a 2020. E por acaso, Daniel Dantas já teria parado de operar Leonardo Atush? Paulo Henrique Amorim até morrer dizer que não. Resgate, olha que incrível. O dia em que Daniel Dantas tentou calar Paulo Henrique Amorim, despejando o mesmo do portal IG. Tudo porque o Paulo Henrique Amorim tomou conhecimento e denunciou o que ele chamava de patranha, as jogadas do Daniel Dantas na Brasil Telecom. Anoto, com pesar, tragicamente, quando eu publiquei isso aqui, que depois da morte do Paulo Henrique Amorim, o Conversa Fiada, eu botei entre aspas, porque não é mais digno desse nome, né, passa a retransmitir a programação de quem? Do inimigo jurado dele, do Daniel Dantas, do Brasil 171. Eu coloquei um print, né? Trágico, gente. Assim, nossa, então, realmente, isso é vilipêndio de cadáver. Para ser vulgar, é mijar na tumba de alguém digno, na tumba de Paulo Henrique Amorim. Tá aqui, olha. Uma live lá, do Brasil 247, olha isso. Aqui, eu soube que eu sigo o Começa Fiada. Tá aqui, ó, TV Afiada. No último domingo, retransmissão do programa do Brasil 247. Se Paulo Henrique Amorim tivesse vivo, isso ocorreria? De jeito nenhum. Alguém publicou um relatório dizendo que o Leonardo Atush é o operador do Daniel Dantas? Certamente não, né? Que coisa, infelizmente, tragicamente. O Conversa Fiada, depois da morte do seu fundador, foi encampado pelo PT jurídico e pelo próprio inimigo jurado do Paulo Henrique Amorim, pelo Daniel Dantas. Mas isso é menos importante. Vamos aqui a uma resenha, outra coisa que a gente colocou, uma resenha empolgadíssima do PIG, que queria derrubar o Lula, do livro do Leonardo Atush, né, aquele livro de 2006, lá, falando, o primeiro publicado sobre o mensalão, trazendo o relato da secretária do Marcos Valério. Né? Aí segue aqui o texto. Ó. O livro do Atush foi o primeiro denunciando o mensalão. Seria até interessante, né? Não foi o Paulo Moreira Leite, que hoje faz live com ele, que escreveu a outra história do mensalão? Seria interessante cotejar os dois livros, que eles promovessem uma live debatendo qual é a versão verdadeira, a do livro do Atush ou a do livro do Paulo Moreira Leite. Não seria interessante? Essa live eu assistiria. Né? Então, nessa resenha, publicada então, tá o print aqui mais uma vez, ó, só você ir lá, cadê o print aqui, ó. Ah, não tá aqui não? Mas tem, tá no link, tá no link. Você vai lá depois e meio. Nessa resenha, entrevistado antes, Atush é descrito como quem descobriu a secretária de Marcos Valério, trazendo documentos que substanciavam a denúncia de Roberto Jefferson, como apontado assim.
Pelo delegado Protásio de Queiroz, nós viemos a saber depois que tudo teria partido do próprio Daniel Dantas, que encaminhou a acusadora em documentos à TUS. Lembremos, Paulo Henrique Amorim, de novo ele, sempre disse que Daniel Dantas seria uma das principais fontes de recurso do Valério Dutra, tendo sido blindado por todos os partidos na CPI dos Correios, que ficou popularmente conhecido como CPI do Mensalão. E sobre isso, vê o link que eu coloquei aqui em cima. Vê o texto do Sérgio Lírio na Carta Capital, em 2006. Ele mostra como havia um acordo PSDB e parte da bancada do PT, e a outra parte se insurgindo contra, porque não estava com o rabo preso, a blindar Daniel Dantas ali. Seguindo aqui no raciocínio, sendo fonte da grana, se é real, como Henrique sempre disse, Daniel Dantas uma parte muito podre do PT, que o Rômulo Maia denunciava, e chamava sempre de PT jurídico. E até hoje é muito forte e atuante dentro do partido, essa banda podre. Tá lá. Dantas certamente conhecia o esquema. Inclusive, conhecia Marcos Valério e a secretária. E conhecia também os tais documentos, né, publicados pelo Atush, tentando desestabilizar e, no limite, derrubar Lula no seu primeiro mandato. Em apenas um salto, tudo caiu prontinho, o dossiê completo, no colo do operador de Daniel Dantas, Leonardo Atush, que publicou o livro Bomba, divulgado em todo o Piquinho Vermelho, o primeiro deles, o Globo, em pleno ano de reeleição de Lula, 2006. Aí, mais uma vez, aquela estranheza. O mesmo Lula que estava na manhã dessa última terça-feira com Leonardo Atush. Vamos conciliar uma coisa com a outra, meu amigo e minha amiga. Mas não é tudo, não. Faltam ainda os acessórios citados na resenha pelo Atush. E ele fala o seguinte, olha, eu não trago apenas o depoimento bomba da secretária do Marcos Valério com documentos, não. Eu trago também a confirmação de duas fontes internas da alta hierarquia do PT que confirmaram tudo e me passaram mais fonte ainda para eu tentar fustigar e desestabilizar o governo Lula e, no limite, impedir sua reeleição. E aí fica a pergunta, quem eram esses dois traíras dentro do PT, indicados pelo Leonardo Atush como fontes internas que respaldavam a secretária? Como ele afirmou na divulgação do livro Bomba, na entrevista que dá ao Globo. Essa era uma boa pergunta, não era? Quem eram os traíras no PT que tentavam destabilizar e impedir a reeleição do Lula? Era uma boa pergunta que o próprio Lula podia ter feito na última terça-feira, quando estava com uma live com esse Leonardo Atush. Né? Essa live alternativa eu gostaria de ter visto, essa fanfic. Né? Essa eu queria ter, com o Atush perguntando ao Lula da lista VIP do Banestado dos Odebrecht Papers na Suíça, e, por sua vez, o Lula perguntando a ele sobre quem eram os traíras no PT que tentaram, junto com o Atush e com o Daniel Dantas, derrubar ele. Essa live alternativa eu queria ver, tenho certeza que você está nos vendo também. Acabou não, PPPS. Obrigado, e não posso agradecer de forma suficiente, obrigado aos diversos pares de olhos que fizeram esta primeira, eu falei, volume 1, pesquisa. Detonaram. Acabou não, extras, aqui a gente faz serviço completo. Leonardo Atush por Paulo Henrique Amorim, uma postagem que ele coloca, inclusive, o vazamento desse relatório da Operação Chacal. Atush por Marco Aurélio Caroni. Atush por Reinaldo Azevedo, né, Reinaldo Azevedo tinha uma melhor ainda, aí depois Atush por Mino Pedrosa, e por último, Atush por Dantas, Atush por ele próprio, Daniel Dantas e Naginás. Pegos num grampo da Operação Chacal, né, e aqui tem o áudio do grampo feito com autorização judicial. A operação essa tocada àquela altura pelo ex-delegado Protásio de Queiroz, que, não por outra razão, está asilado aqui na Suíça. Olha essa, assim, se você tem alguma dúvida de que o sujeito é um farsante, e segue operando para Daniel Dantas, o que episodicamente significa ele ser o editor formal de um site supostamente aliado aos interesses do PT, mas é de certo PT, é do PT, dos informantes que tentaram com ele derrubar o Lula em 2006. Né? Olha isso aqui, atenção, né? O pessoal realmente, parabéns, pessoal. Quem encontrou isso aqui, eu queria dar um beijo na boca. Que me desculpe, meu companheiro, eu queria dar um beijo na boca. Cara perigoso, aspas para Atush. Em e-mail enviado a Reinaldo Azevedo em 2009, gente, 2009, final do governo Lula, publicado por esse último, Reinaldo Azevedo, em 2012, Leonardo Atush diz que Lula é um cara perigoso e fala que o Lula estava realizando a chavização do Brasil. E no e-mail, Leonardo Atush diz que Lula já teria destruído o PT, depois destruiu o Congresso e destruía, segundo Atush, falando a Reinaldo Azevedo em off, no e-mail, destruía naquele momento o Judiciário e que o próximo alvo seria a imprensa. Quem dava certeza, porque ele fala isso pro Reinaldo Azevedo, pô, fecha comigo, porque o Lula quer fazer uma operação contra a imprensa e tal. Aí falou, ó, sabe como é que eu sei? Porque uma fonte, um alto cardeal do PT me falou. Aí eu me pergunto mais uma vez, essa pergunta também queria que o Lula tivesse feito na terça-feira. Quem que dava a certeza ao Atush e que ele tentou transmitir ao Reinaldo Azevedo de ter uma iminente operação da Polícia Federal em 2009 contra a imprensa? Será que era a mesma fonte de dentro, cardeal do PT, que ele indica no livro? Quem será? Nossa, essa seria uma das primeiras perguntas que eu faria. Infelizmente, o ex-presidente Lula não lhe ocorreu fazer essa pergunta. Certamente ele não terá conhecimento desse e-mail, né? Publicado desde 2012. Olha aqui, sei lá, como já, né? Você está exagerando. Não, olha aqui, ó. Isso aqui é um print da publicação do Reinaldo Azevedo, diz o Reinaldo Azevedo. No dia 23 de abril de 2009, Leonardo Atush se mostrava preocupado com a chavização do Brasil. Aqui agora, aspas para Leonardo Atush em e-mail enviado a Reinaldo Azevedo. Caro Reinaldo, anote aí. Já estamos em estado pré-revolucionário. Primeiro, Lula destruiu o PT, com o mensalão. Depois destruiu o Congresso. Agora destrói o Judiciário. E que declaração malandra é essa última de Buenos Aires? A próxima instituição é a imprensa. Dizem que já tem uma operação da PF preparada. Atenção, diz o Atush sobre Lula. O cara é perigoso. Ouvi isso de um petista do Alto Comissariado. Abraços, Leonardo. É esse aí que estava na live com o Lula, na terça-feira. Como conciliar uma coisa com a outra, meu amigo, minha amiga? Aí só, porra, mais baixo que isso não dá pra ir, tá? O que tá ruim sempre pode piorar. Pra acabar,
Atush acusa o PT, em 2008, de ter rachado com as Farc, né, a guerrilha colombiana, dinheiro de resgate de reféns brasileiros sequestrados naquele país. Aqui o print, mais uma vez, ele apagou a matéria da Isto É, que ainda está lá, meu amigo, minha amiga. Ele também é uma Penélope, né? Aliás, não Penélope, porque as duas atuações são no mesmo sentido. Ele é Dr. Jekyll e Mr. Hyde, mas também, se fosse, para os dois sentidos. Ele ainda é colunista e editor na Isto É. Não parou, não. De dia ele tá no 71, de noite ele tá na Isto É. Mas olha aqui, o printzinho da matéria. Ele apagou, mas o print é eterno. O print, como os diamantes, são eternos. Da matéria, tá aqui, autor Leonardo Atush, revista Isto É, publicado em 12 de março de 2008. O PT e as Farc. E aqui ele diz, né, não afirma cabalmente, mas fala que é muito provável que o PT tivesse, junto com as Farc, no sequestro, rachando os dólares pagos por Andrade Gutierrez em troca de reféns brasileiros, engenheiros dessa empreiteira. Né? Como é que essa pessoa, que em 2008 publicava isso, em 2009 dizia que o Lula era um cara perigoso, se torna 2 anos depois, em 2011, editor de um site supostamente petista? É petista do esquema dos infiltrados, né, que junto com ele tentaram desestabilizar e no limite derrubar o Lula durante todo o seu mandato. É isso que eu gostaria de ver esclarecido numa live da qual participasse Lula, que foi alvo dele, e o próprio Leonardo Atush. Tenho certeza que agora, com essa ampla repercussão que estamos dando aqui, ele explicará essa circunstância. E eu termino com essa pergunta, que é retórica, infelizmente, né? Porque a gente mostrou aqui os recibos. Mas eu termino, então, fazendo a pergunta mesmo que retórica. É esse Leonardo Atush, dizendo que o PT se associou às Farc para rachar resgate de refém, o cara perigoso que estava chavizando o Brasil, que escreveu o livro do Mensalão, que tentou chantagear o Lula com a história de Game Corp do Lulinha? É esse o mesmo Leonardo Atush que estava com o Lula numa live na última terça-feira? Meu amigo, minha amiga, é o mesmo Atush. Não é surpresa, portanto, que esse cidadão não tenha perguntado ao Lula sobre os documentos do Odebrecht na Suíça, não tenha cobrado do Lula sua responsabilidade histórica para com o Brasil e para com a América Latina, e não tenha cobrado do Lula e também do Dirceu, diferentemente dos jornalistas argentinos, a lista VIP do Banestado. Mas gostem eles ou não disso, para fazer isso no lugar deles, estaremos nós aqui. Eu e você. Essa lista VIP do Banestado, cara, joga muita gente, inclusive a família Marinho, tá? Família Marinho, ministros do Supremo, dentre eles o Barroso. Muita gente graúda, tubarão envolvida nessa parada aí. Essa lista, mano, tá lá no cofre do Senado, parceiro. Tá lá no cofre do Senado, ninguém mexe nisso. Mexendo até a morte, mas tá lá, tá tudo documentado. Eu termino, então, rendendo a minha homenagem aos milhares de olhos, aos milhares de dedinhos em tela que compartilham esse programa, criando a massa crítica, e que fornece a gente dessa inteligência construída em rede. Eu não fiz uma pesquisa para fazer esse dossiê. Isso aí foram as pessoas espontaneamente, no último sábado, domingo e segunda, que levantaram, e eu apenas concatenei tudo de uma forma lógica. Então é isso aí. O que vocês acham aí? Comenta aí. E se vocês quiserem se aprofundar no mundo do Duplo Expresso, tem bastante informação relevante lá, tá? Bastante mesmo. O canal parou, sei lá que fim levou Rômulo Maia, mas tem muita informação armazenada lá, que é um vespeiro danado, mano. Vespeiro danado. É por isso fica difícil confiar nessa galera. Mano, poder e dinheiro, parceiro, corrompe os seres humanos. Fala pra mim, se não. Tem um ditado aí que eu adoro, que fala sobre isso. Quer saber quem é um ser humano, dá pra ele poder ou dinheiro. A máscara cai, ele vai revelar sua verdadeira personalidade. E assim a gente encerra esse react aí do dossiê que o Rômulo Maia do Duplo Expresso trouxe há 4 anos atrás. 4 anos atrás, sobre o Leonardo Atush e o Brasil 247, né, mano? Tem muita coisa podre no reino da Petelândia, parceiro. E como tem, compadre. E como tem. Valeu? Vou me retirando com elegância. Saúde e paz. Fui.